paz do Senhor Jesus. Sou o professor Eliseu Fausto e estou iniciando o 5º dia de exposição no livro do profeta Ezequiel. No dia de hoje, estaremos meditando nos capítulos 14, 15 e 16. Antes de continuarmos, vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, louvamos e engrandecemos o Teu santo e bendito nome pelo privilégio que o Senhor nos concede de mais uma vez estarmos diante da Tua palavra, Senhor, eu e os meus irmãos, que estamos meditando, Senhor, aqui em mais esse livro glorioso das profecias do profeta Ezequiel. Pai, continue conosco, nos abençoando, nos dando sabedoria e entendimento para a compreensão e entendimento da Tua palavra, Pai. Nos ajuda também, Senhor, a lidar, Pai, de maneira positiva com a Tua palavra. Que venhamos, Senhor, sermos sensíveis e obedientes à Tua palavra, para a glória do Teu nome. Senhor, também esteja conosco, Deus, no nosso dia a dia, na nossa lida, Senhor, diária com as pessoas que estão ao nosso redor, parentes, amigos, vizinhos, colegas de trabalho. Sê conosco, Senhor, para que possamos ser, Deus, grandes luzeiros para este mundo e que através, Senhor, das nossas vidas, muitos possam se render diante do Senhor, para assim glorificar o Teu nome e Te exaltar. É o que nós te pedimos, Senhor, a Tua bênção para todas essas questões, certos de que o Senhor assim o fará, para a glória do Teu santo e bendito nome. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. No capítulo 14, temos a informação que alguns dos anciãos ali do exílio foram até o profeta Ezequiel com o propósito de receberem direcionamento espiritual. Porém, antes mesmo de Ezequiel começar a ouvir esses anciãos, Deus orientou ao profeta acerca deles e da predisposição que existia em ignorar a palavra de Deus devido à entrega de seus próprios corações aos ídolos que eles levantaram em si mesmos. E por esse motivo, Deus falaria para eles de acordo com o próprio engodo do coração deles. Ou seja, à medida da ofensa que esses anciãos haviam ofendido a Deus estava no seu nível máximo. E Deus, então, já havia pronunciado a sentença de condenação sobre eles. E por terem se esquecido de Deus de modo voluntário e persistente, qualquer profeta que eles consultassem seria um tropeço para eles mesmos, pois Deus estava determinado a pronunciar palavras que aumentassem a medida da condenação deles. Para deixar um pouco mais claro o que Deus está orientando o profeta, vou deixar um conto ilustrativo. Pense comigo em uma pessoa que valoriza o seu ego de tal forma a desconsiderar os demais. E essa prática é uma constante na vida dela, de modo que seu modo de julgar quem quer que seja parte do princípio do seu próprio ponto de vista. E muitas pessoas já o alertaram sobre essa questão. Profecias já foram proferidas para que houvesse arrependimento e compreensão que o caminho da retidão é a honra a Deus e a humildade diante dos seres humanos. Mas essa prática já a dominou completamente, de tal modo que em sua mentalidade não existe outro caminho a ser seguido senão o que está em sua própria mente e coração. É sobre esse tipo de pessoa que Deus está comparando esses anciãos. Qual seria então a profecia que aumentaria a medida da condenação dessa pessoa mencionada? Seria mais ou menos assim: Ei, faz tudo o que está em seu coração para fazer. Para que você não entenda que estou exagerando, temos um personagem bíblico que recebeu esta palavra profética sobre si. Sabe quem foi? Vou falar e você vai se recordar. Judas Iscariotes. Lembra quando o próprio Jesus olhou para ele e disse: O que fazes, faze-o depressa, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 13 e versículo 27. Na continuidade do capítulo, Deus esclarece ao profeta que o pecado de todo o povo de Israel, inclusive desses anciãos que estavam diante dele, tinham alcançado um nível que exigia justa condenação sobre eles. E para demonstrar ao profeta o quão envolvido em seus próprios pecados eles estavam, Deus menciona que mesmo se houvessem entre eles Noé, Daniel e Jó, ensinando o caminho da verdade e direcionando eles até Deus, não haveria resposta alguma da parte do povo. Somente esses 3 homens seriam salvos do meio da cidade.
A possível explicação para serem mencionados esses três nomes como grandes exemplos de justos poderia ser por terem vivido períodos em que puderam contemplar tanto o momento do juízo quanto da restauração. Noé viveu antes do dilúvio vir sobre a terra e ainda tempos depois da terra ser restaurada. Daniel viveu em Jerusalém durante o cerco e, mesmo tendo sido conduzido para a Babilônia, se manteve íntegro em terra estranha, alcançando honra mesmo longe de seu povo. E Jó vivenciou momentos de grande glória, seguido de momentos de grande aflição, e por fé alcançou o retorno de momentos de glória. Mesmo esses três homens não conseguiriam trazer de volta para Deus o povo de Israel do tempo do profeta Ezequiel. Tal era a obstinação e teimosia deste povo, que a única resposta que poderia ser dada para eles era a punição. Mas Deus estaria aplicando essa punição com o único propósito de purificá-los e trazê-los de volta para a sua presença. Por esse motivo, muitos seriam conservados vivos para que, através da correção, entendessem que Deus mesmo foi quem os puniu. Como é impressionante e real o que está relatado na profecia deste capítulo. Quantos vivem a sua vida cristã como se fossem donos de si mesmos? Pensam que podem agir da maneira que bem entenderem. E mesmo ouvindo todos os domingos mensagens de exortação para que retornem e se arrependam, convertendo-se para a verdadeira prática cristã, são teimosos e desobedientes. Apontam outros, mas não enxergam que os seus próprios caminhos estão em desacordo com o amor exigido pelo Cristo ressurreto. A esses que insistentemente relutam contra a verdade de Deus, só há um modo de trazê-los de volta: a mão poderosa de Deus para puni-los, a fim de conservar suas vidas para a salvação eterna. Repito mais uma vez, meu desejo e minha oração constante e insistente é para que eu e você não sejamos insensíveis aos constantes apelos do Espírito Santo, para que venhamos nos manter firmes na reverência obediente ao Senhor da Glória. No capítulo 15, Deus se utiliza da ilustração de uma videira para demonstrar ao profeta que a nação de Israel estava completamente entregue a um caminho oposto ao que ele mesmo havia determinado para eles. Pois a nação de Israel foi formada pelo próprio Deus e formada para dar frutos, e não para ser atraente em si mesma. Assim como a videira, que não tem aparência de beleza em seus troncos e galhos. Porém, suas folhagens e seus frutos são de grande valor. Mas não havendo cumprimento de seu propósito em produzir frutos, sua existência é completamente inútil. E era essa a realidade do povo de Israel. Não estavam cumprindo o propósito pelo qual Deus havia determinado para eles. E, portanto, a sua existência era completamente inútil, só servia para uma única coisa: ser queimada. Observe que Deus já estava completamente determinado em punir o seu povo pelos seus pecados. Não haveria forma alguma para que a espada que já estava desembainhada fosse novamente devolvida à bainha. Não haveria forma alguma para que a fome que já estava decretada fosse impedida. Não haveria forma alguma de impedir que as bestas feras consumissem a carne dos rebeldes. E, por fim, não haveria imunidade suficiente para impedir a peste de matar os rebeldes. Precisamos entender que Deus, em sua longanimidade, nos concede bondade e misericórdia o quanto for necessário, mas havendo relutância e desobediência constante e ininterrupta, mesmo diante dos avisos e advertências divinas, não podemos esperar outro fim senão a punição. Deus age em amor através de sua justiça, punindo o mal, para extrair dessa punição o bem para a nossa salvação. Não ignoremos os constantes alertas de Deus, mas sejamos propícios ao seu chamado de amor. O povo de Israel, o povo de Deus do Antigo Testamento, não compreendeu que o Senhor nos chamou para ser seu e exige exclusividade nesse chamado. Que possamos compreender que Deus nos amou infinitamente em Cristo e nos concedeu o privilégio de sermos chamados seus filhos. Só nos resta valorizar tão grande amor e tão grande bondade. No capítulo 16, Deus se utiliza novamente de ilustração para demonstrar o quão dignos de punição era o povo de Israel, pois o próprio Deus havia retirado eles de uma condição anônima, quando ainda eram somente Abraão, filho de um homem idólatra, que habitava em uma região também de idólatras.
E segundo os historiadores, o pai de Abraão, Terá, era artífice em imagem de escultura. E Deus formou a partir de Abraão um povo completamente livre das amarras da idolatria. E mesmo eles tendo sofrido no Egito, Deus concedeu a eles liberdade da escravidão, leis para se organizarem como nação, uma terra para serem proprietários, reis para serem conhecidos mundialmente, como foi no tempo de Salomão. Mas, mesmo Deus concedendo a eles toda essa honra que não tinham, e mesmo assim desprezaram o Senhor da glória e começaram a gloriar-se em si mesmos. E essa glória os conduziu ao tropeço, porque se consideraram grandes demais para depender de Deus, e começaram a adorar outros deuses, sacrificando para esses os próprios filhos que Deus os havia concedido. E ainda se utilizou de toda a glória que Deus concedeu a eles para fazer aliança com outros povos. Nessa comparação, Deus compara o povo de Israel com uma criança recém-nascida que não recebeu todo o cuidado necessário que pudesse viver e crescer saudavelmente. Mas Deus pegou essa criança recém-nascida e cuidou dela para que pudesse viver e ser saudável. E ainda fez uma aliança com ela depois de grande, vestiu com as melhores vestes, se ataviou com as melhores joias e ainda recebeu a coroa como rainha. Porém, depois de todo esse cuidado, essa pequena criança, que agora era uma adulta, decidiu desprezar o Senhor que tudo fez por ela. A comparação continua a partir do versículo 23, onde Israel, mesmo tendo um pacto de relacionamento com Deus, decidiu se relacionar com povos como o Egito, onde havia sido escravo, a Assíria. Todos esses relacionamentos e alianças foram realizados com o propósito de fortalecer o poder e evitar ataques de inimigos. Mas o real sentido de terem feito essas alianças era o fato de não estarem debaixo da dependência do Todo-Poderoso. E Deus declara abertamente que a posição de Israel era a mesma de uma adúltera e, portanto, deveria ser punida como tal. Na continuidade do capítulo, Deus compara as atitudes de Israel às mesmas atitudes do povo de Canaã, da qual Israel era filha, e tinha como irmã o povo de Sodoma e Samaria. E suas práticas eram semelhantes às da sua mãe e de suas irmãs. Mas Israel tinha uma perversidade superior às da sua mãe e de suas irmãs, pois Deus havia tratado Israel com grande amor e elevado sua honra acima de qualquer uma delas. E o que Israel fez com toda essa honra concedida por Deus? Senão se utilizar dela para benefício próprio e desonra da glória de Deus. O capítulo é finalizado com a grande lembrança do propósito pelo qual o Senhor preservou parte do povo, a sua aliança eterna de salvar pecadores através do descendente do povo de Israel. Aqui é enfatizado claramente que o Senhor Deus decidiu desde a eternidade manter um povo conhecido desde o início do mundo, para que através deste povo, nos últimos dias, nascesse o Salvador do mundo. E hoje estamos aqui, eu e você, meditando sobre essa verdade gloriosa de um único plano do Deus bendito e amoroso, que decidiu voluntário e espontaneamente salvar pecadores como eu, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E convém mencionar que todos que foram salvos, em todas as eras, foram salvos pelo benefício adquirido pelo nosso bendito Salvador Jesus. Mesmo tendo se revelado ao mundo pouco mais de 2000 anos atrás, o seu sacrifício já estava ordenado e, portanto, os benefícios desse sacrifício já eram uma realidade sobre todo aquele que crê. Quão grande é o amor de Deus por nós! Que possamos meditar nos demais capítulos aqui do livro de Ezequiel, tendo sempre em mente o grande amor de Deus sobre nós e todos os seres humanos. Que sejamos portadores e propagadores desta mensagem a todos que conhecemos. Deus em Cristo te abençoe e até amanhã, querendo Deus.